Muito bem, nós vamos entrar agora num outro subitem que intitula-se Os Sofrimentos Humanos. É muito interessante. Joana inicia assim: Buda Siddhartha Gautama considerou a vida como uma forma de sofrimento e que a sua finalidade era exclusivamente encontrar a maneira de libertar-se deste sofrimento. Para o budismo, a vida é constituída de misérias que geram o sofrimento. Por sua vez, o sofrimento é causado pelos desejos insatisfeitos ou pelas emoções perturbadoras, e o sofrimento deixará de existir se forem eliminados os desejos, sendo necessário, para tanto, uma conduta moderada e a entrega à meditação em torno das aspirações elevadas do ser. Estou aqui lendo e me veio à memória o livro do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor, ela existe no caminho do homem exatamente no momento em que ele se desestabiliza. Porque ele, com muita sabedoria, Leon Denis, ele simplesmente atribuiu a dor como sendo uma lei de equilíbrio e de educação. Olha que coisa fantástica, né? Quando eu li isso, eu não entendi direito. Uma lei de equilíbrio e educação. Eu li de novo. Aí depois, eu só consegui entender quando eu fiz uma comparação com uma balança de 2 pratos. Aquelas balanças antigas, né, considerando que a dor seria o desequilíbrio das balanças. O desequilíbrio das balanças. Só existiria a ausência da dor se as balanças estivessem equilibradas. Mas se a balança estivesse desequilibrada, aí geraria dor. Por quê? Porque é uma lei de equilíbrio e de educação. O que Leon Denis quis dizer com isso? Simplesmente que no exato momento em que você se desestabiliza, que você desequilibra, você gera dor. Entende? O sofrimento deixará de existir se forem eliminados os desejos, sendo necessário para tanto uma conduta moderada e a entrega à meditação em torno das aspirações mais elevadas do ser. Isso é um contexto do budismo tibetano. Entende? O budismo, ele simplesmente prega a liberação do sofrimento. Só vai libertar do sofrimento se você se colocar numa postura de miserabilidade humana. A pessoa não ficar preso em vaidade, preso em ambições e assim por diante. Tanto é que os budistas, eles saíam pregando pelo caminho com uma veste muito simples e com uma cuiazinha, onde ali eles comiam uma comida que era doada. Eles pediam a comida e geralmente era o arroz, né? Continuando, a fim de transmitir adequadamente as lições do príncipe Gautama, utilizou-se de parábolas conforme fez Jesus mais tarde. Porque Siddhartha Gautama Buda, ele viveu um grande período da sua vida preso no palácio onde o seu pai não queria que ele tivesse contato com a miséria humana, porque fora dos paredões do palácio era só miserabilidade. Aí ele fugiu, saiu do palácio para ter contato com a verdadeira vida, e aí ele se surpreendeu. Ele não acreditou que a vida que ele tinha era uma verdadeira vida, e sim a vida que ele via
era a verdadeira vida. Então ele se doou, se dedicou para se, se iluminar, não é? O fundamento essencial dos seus ensinos do budismo se encontra na lei do karma, graças à qual o homem é o construtor de sua desdita ou da sua felicidade, mediante o comportamento adotado no período da sua existência corporal. Em uma etapa, a aprendizagem equipa-o para a próxima, sendo que a soma das experiências e ações positivas anula aquelas que lhe constituem débito propiciador do sofrimento. O sofrimento se apresenta na criatura humana como uma enfermidade que necessita de tratamento conveniente, em que se invistam todos os valores ao alcance pela aprendizagem de lograr-se o bem-estar e o equilíbrio físico-psíquico. Desse modo, o sofrimento pode decorrer do desgosto orgânico ou mental, que é um processo degenerativo do instrumento material do homem. As doenças campeiam e a receptividade daqueles que se encontram em curso nos códigos da justiça divina sofrem-nas mediante as coartações danosas dos mecanismos genéticos ou por contaminação posterior, escassez alimentar, traumatismos físicos e psicológicos, num amaranhado de causas próximas decorrentes dos compromissos negativos do passado mais remoto. No outro caso, o sofrimento resulta da transitoriedade da própria vida física e da fragilidade de todos os bens que proporcionam prazer por um momento, convertendo-se em razão de preocupação, de arrependimento, de amargura. A busca do prazer, continua ela, é inata, instintiva, e o homem, por sua vez, se lhe aferra na condição de meta prioritária. Não raro, consegui-lo flui da satisfação momentânea e, por insatisfação psicológica, propõe-se a prolongá-lo indefinidamente, sofrendo ante a impossibilidade de o manter pelas alterações naturais que se derivam da impermanência de tudo, pela saturação e, finalmente, pela perda de objetivo após conseguido o anelado. Que a pessoa tem que projetar nova conquista, entende? Por fim, surge o sofrimento dos condicionamentos de ordem física e mental. Os hábitos arraigados constituem uma segunda natureza com prevalência na conduta psicológica do homem. As alterações e transformações produzem sofrimento, pela necessidade de ajustamento, pelo esforço da adaptação e os altos-baixos da emoção que tende a reagir às mudanças que se devem operar na conduta. Encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar as suas causas, que procedem dos atos degenerativos próximos ou remotos, referentes às suas reencarnações. Ao lado daqueles que ressumam as dívidas kármicas, estão os decorrentes das suas emoções desequilibradas, que têm nascentes no egoísmo, no apego, na imaturidade psicológica. Dentre outros, apresentam-se em plano de destaque o medo, o ciúme, a ira, que explodem facilmente, engendrando sofrimento. Chega um momento de buscar-se a cessação deles, qual ocorre com as enfermidades que devem ser tratadas com carinho, porém com disciplina. De um lado, é imprescindível ir-se às causas, a fim de fazê-las parar,
Ao mesmo tempo, evitar novos fatores decadentes. Conhecidas as origens, mais fáceis se tornam as terapias que, aplicadas convenientemente, resultam favoráveis ao clima de saúde e de bem-estar. Impõe-se o trabalho de condicionar a mente à necessidade da harmonia, recorrendo à meditação em torno das finalidades altruístas da vida, disciplinando a vontade, exercitando a tranquilidade diante dos acontecimentos que não podem ser evitados, das ocorrências denominadas tragédias, das quais pode retirar excelentes resultados para o comportamento da autorrealização. Enfrentar, portanto, o sofrimento sem válvulas psicológicas escapistas é uma atitude saudável, muito distante da distonia masoquista habitual. Também resulta de uma disposição consciente para o homem enfrentar-se desnudo, com uma visão otimista em torno do futuro para conquistar. Realmente, o sofrimento faz parte do mecanismo da evolução na Terra. Nos reinos vegetal e animal, ele se encontra na embrionária percepção das plantas, que sofrem as agressões e hostilidades do meio, as contaminações e processos degenerativos. Entre os animais, desde os menos expressivos até os mais avançados biologicamente, o sofrimento manifesta-se na sensibilidade nervosa, como forma de produzir novos e mais perfeitos biótipos, em constante adaptação e harmonia nas formas do psiquismo neles latente. A superação do sofrimento é, sem dúvida, o grave desafio da existência humana, que a todos cumpre conseguir. Voltaremos.